A paz do Senhor, meu querido, minha querida, que Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bom, eu gostaria que você ficasse até o final deste vídeo, porque nós estamos iniciando mais uma série de estudo bíblico. E desta feita vamos falar sobre batalha espiritual. Nós vamos aqui tratar de assuntos acerca da temática da espiritualidade, do mundo espiritual, do combate espiritual. Serão aproximadamente 13 vídeos que nós queremos apresentar, em cada vídeo uma temática diferente. Por isso, você não pode perder esta série de estudo bíblico acerca desta temática. Existe muito misticismo, existe muita falta de informação com relação a esse mundo espiritual, essa batalha espiritual, por assim dizer. E antes de começarmos a nossa temática, o nosso vídeo, eu gostaria de te pedir para que, se você ainda não é um inscrito, faça isso neste exato momento. Se inscreve, compartilha, deixa aqui o seu joinha, que é muito importante para o nosso conteúdo. Compartilha nos seus grupos aí da igreja, no grupo da família, indica para um amigo que tem aí algum tipo de desconfiança ou não acredita nesta temática, no mundo espiritual. Vai ser muito edificante tê-lo e tê-la aqui durante esta série, tá bom? Mas sem muitas delongas, porque eu sei que você não quer perder tempo, nem nós queremos também, nosso intuito é ir direto pro vídeo, tá bom? Vamos lá. A nossa temática de hoje, introdutória, é batalha espiritual. A realidade não pode ser subestimada. Amém? Batalha espiritual. Esta realidade jamais pode ser subestimada. E nós vamos utilizar o texto bíblico que está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5 até o 9, que nos diz: semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, aos mais velhos, aos presbíteros, por assim dizer, e sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele, sobre quem? Sobre Cristo, toda a vossa ansiedade, porque ele, Cristo, tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Ou seja, nós não estamos sozinhos nesta batalha espiritual. Você não está sozinho, eu não estou sozinho. A igreja enfrenta esta batalha espiritual, seja aqui no Brasil, seja na sua cidade, seja no seu bairro, seja na sua família, não importa. Nós vivenciamos diariamente, cotidianamente, 24 horas, essa batalha espiritual. Amém? Vamos para o ponto focal aqui desta temática. Qual é o ponto focal? É entendermos que a batalha espiritual é uma realidade bíblica que consiste na luta contínua, diária, da igreja contra o reino das trevas. O nosso objetivo são três objetivos. Primeiro, apresentar o conceito de batalha espiritual, ressaltando sua realidade bíblica e também algumas distorções que existem aí. Segundo, pontuar as principais crenças da falsa batalha espiritual. E terceiro, descobrir, por meio da análise bíblica, as crenças da falsa batalha espiritual. Então, partindo desta premissa, vamos para o primeiro tópico aqui, que é batalha espiritual. O conceito de batalha espiritual, a realidade bíblica sobre a batalha espiritual e o que não é batalha espiritual. Tá bom? Então vamos lá. A autêntica batalha espiritual tem fundamentos bíblicos, mas nem tudo que se diz ser batalha espiritual tem sustentação nas Escrituras. Então, qual é o conceito então de batalha espiritual? A Bíblia afirma que todo o mundo está no maligno. 1 João 5,19. Assim, existem seres malignos e espirituais que desde o princípio conspiram contra Deus,
e contra a humanidade para a destruição e o caos no mundo. Primordialmente, os demônios existem, eles são reais e manifestam-se de várias maneiras. Então, primeiro precisamos entender que os demônios existem e que existe um mundo espiritual, tanto para o bem, tanto quanto para o mal. Que existem demônios, esses demônios trabalham para distorcer, para enganar, para matar, para destruir a humanidade e a raça humana, para distorcer tudo aquilo que é bíblico, tudo aquilo que é divino, tudo aquilo que vem de Deus. Então, é importante que primordialmente, primeiramente, compreendemos isso, tá bom? E seguindo esta questão aqui, precisamos entender que existem várias maneiras em que esses espíritos malignos se manifestam, né? E também fazem as suas operações. E uma das mais chocantes, podemos dizer assim, são as possessões demoníacas. E tais espíritos precisam ser expulsos dessas pessoas. Por conseguinte, os cristãos se opõem a essas forças malignas. Aí dá-se a batalha espiritual. Porque enquanto a igreja se opõe aos demônios, se opõe às operações que eles realizam, lógico, já começa aí uma batalha espiritual. Então, os cristãos verdadeiros, eles se opõem a essas forças malignas pela pregação do evangelho, a oração e o poder da palavra de Deus. A essa oposição dos crentes da igreja, nós denominamos batalha espiritual. Então, o que é a batalha espiritual? É a oposição da igreja a todo o combate contra as ações malignas, diabólicas, satânicas e demoníacas. Seja elas quais forem, a igreja está aqui para combater, para destruir, para destronar a Satanás com a palavra, com a oração e a pregação do evangelho. Segundo, a batalha espiritual é uma realidade bíblica. Ela não é uma utopia, não é nada criada pela mente do pastor, do obreiro, da igreja, do crente. Não é utópico, é real. Existe uma batalha espiritual e a Bíblia nos dá base para isso. É uma realidade bíblica. O tema principal da primeira epístola, por exemplo, do apóstolo Pedro, é o sofrimento do crente por causa do nome de Jesus. Esse sofrimento resulta na nossa contínua luta espiritual contra o pecado e contra o diferentismo religioso. Mas, ao encerrar a sua epístola, o apóstolo esclarece que tudo isso parte de Satanás e seus seguidores ou seus agentes. Por isso que ele diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, buscando ou bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, precisamos entender que a batalha espiritual, ela é bíblica, existe e a Bíblia fala sobre ela. Pedro, na sua primeira epístola, está falando sobre esta batalha espiritual, sobre este combate espiritual. E terceiro, o que não é batalha espiritual? Se batalha espiritual é a oposição dos crentes a toda obra maligna, demoníaca, satânica e diabólica, tudo aquilo que o diabo possa fazer para destruir e trazer dano à vida de alguém. Então, o que não é a batalha espiritual? Vamos ver aqui a parte conceitual. O que geralmente se chama de batalha espiritual, por alguns, é um modelo não bíblico e nocivo à fé cristã. Vamos ver aqui qual é esse modelo. Os mentores desta doutrina pinçam a Bíblia aqui e ali e adaptam as passagens selecionadas para ajustá-las às suas próprias experiências. Trata-se de uma cosmovisão abrangente de culturas antigas como a da Mesopotâmia e do Egito, influenciada pela magia e pelo ocultismo. Era na época um mundo cheio de forças ocultas em que os homens viviam procurando se proteger de deuses e demônios malévolos. É uma estrutura muito próxima do ocultismo,
contemporâneo, como a doutrina dos espíritos territoriais, maldição hereditária ou de família, com os rituais de libertação. Então, o que é que hoje se fala sobre batalha espiritual? E esses que falam sobre esta batalha espiritual se apegam ao quê? Se apegam a falsas doutrinas ou doutrinas das antigas civilizações, como a Mesopotâmia, como o Egito, né? E aí eles começam a dizer sobre maldição hereditária, começam a falar sobre demônios territoriais, falando também sobre a questão dos rituais de libertação, né? E esses rituais e essas nomenclaturas e esses meios, né, de introduzir batalhas espirituais não bíblicas, elas acabam indo de contraponto, sendo antagonista daquilo que a palavra de Deus ensina. Então, se a gente pode entender que demônios territoriais, eles não têm respaldo bíblico. A gente pode dizer, então, que as maldições hereditárias ou de família, ou alguns rituais que utilizam-se muito sobre essa questão aí, sobre amuletos, né? Sobre a questão mesmo da rosa ungida, sobre a questão do copo com água e tantos outros meios e métodos que foram implementados, né? A pasta de figo, tem igreja que fala a campanha da pasta de figo, né? Aí pega faz um monte de portais ali, né? E aí coloca para o povo passar pelo meio, porque cada vez que você passa por aquele portal, Deus vai libertando de uma área, de uma porta que vai se abrir, de uma porta que vai se fechar, de algo que vai cair. Ou você vai passar pelas 12 portas, pelas 70 portas, 70 pastores, a fogueira santa. Tudo isso é nulo. E tudo isso é nulo. Isso está tentando substituir o poder da oração, o poder da palavra, o poder da pregação, o próprio poder que há no nome de Jesus, o próprio poder que há no sangue de Jesus, que verteu o seu sangue na cruz do Calvário. Em Cristo todas as maldições são quebradas. Em Cristo o homem é restaurado. Em Cristo, e só Cristo é suficiente. A igreja não precisa desses subterfúgios aí não. Tá bom? Então vamos lá, segundo tópico aqui, principais crenças da falsa batalha espiritual. Quais são as principais crenças? Vamos lá. As inovações mais chocantes que se pregam por aí são o mapeamento espiritual, a maldição hereditária e a ideia de que um salvo pode ser possuído pelos demônios. Vamos para o primeiro tópico aqui, subtópico aqui. Vamos falar então primeiramente sobre o mapeamento espiritual. Como se dá essa questão do mapeamento espiritual? A doutrina consiste na crença de que Satanás designou seus correligionários para cada país, região ou cidade. O evangelho só pode prosperar nesses lugares quando alguém, cheio do Espírito Santo, expulsar esses espíritos malignos. Em decorrência, surgiu a necessidade de uma geografia espiritual, um mapeamento espiritual. Os espíritos territoriais são identificados por nomes que eles mesmos teriam revelado, com as respectivas regiões que eles supostamente comandam. Essas pessoas acreditam que tudo isso se baseia na Bíblia. Quando eles pegam o texto, por exemplo, de Daniel, que o príncipe da Pérsia, né, ali impediu que a oração de Daniel descesse, né, até que viesse Miguel, né, e aí Miguel luta contra esse anjo, e aí desce, aí o Gabriel, que é um anjo de mensagem, desce ali para entregar a mensagem. É tanto que o Gabriel fala para Daniel, olha, eu estive barrado nas regiões celestiais, só foi ouvida desde o primeiro dia, mas só agora que eu consegui trazer a mensagem de Deus e tal. Falam sobre uma questão territorial, mas ali não quer dizer que aquele demônio comanda aquela região. Não, ali foi algo específico. Ali foi algo no mundo espiritual que o diabo vendo que o propósito de Daniel seria um propósito poderoso para libertar
a nação de Israel, o povo, os hebreus que ali estavam, a nação de Israel que ali estava cativa e escrava, vendo a entrega de Daniel em meio a uma sociedade corrupta. O que foi que aconteceu? O diabo, ele tramou e trabalhou no mundo espiritual para que as orações de Daniel não fossem atendidas, né? Não fossem atendidas. Mas isso não significa que aquele demônio, que aquele espírito maligno que estava ali batalhando, ele domina aquele território. Ele não tem nada a ver. A Bíblia não está falando sobre domínio de território. A Bíblia fala sobre a questão hierárquica, né? Mas uma questão de comando entre os demônios, principados, potestades, hostes espirituais da maldade, né? Paulo fala sobre isso no livro de Efésios, né? Dando ali as classificações, né? de tronos, né? Dando a classificação ali da hierarquia angelical, né? E principalmente ali dos demônios, que os demônios são anjos, porém caídos, né? Desprovidos da glória de Deus. E eles usam muito esse texto de Daniel falando sobre o príncipe da Pérsia ali. Vamos lá. Segundo, a maldição hereditária. A doutrina resume-se nisso. Se uma pessoa tem problemas com adultério, pornografia, divórcio, alcoolismo ou tendências suicidas, é porque no passado alguém de sua família, não importa se avós, bisavós ou tataravós, teve esse problema. Desse modo, a pessoa afetada pela maldição hereditária deve, em primeiro lugar, descobrir em qual geração, aí fala da regressão, né? Voltar ao passado para saber o que foi que aconteceu lá nos seus antepassados, que está trazendo uma influência maligna para hoje. Né? Ver a questão dos ancestrais que deram lugar ao diabo, por isso que você está sofrendo aí hoje. É mentira, não existe isso. Uma vez descoberta essa tal geração, né, que foi lá atingida, pede-se perdão por ela. Você tem que pedir perdão por toda a sua geração, por todo o seu passado, sua ascendência ou descendência, né, ou ascendência, né, seus ancestrais, né, seus ascendentes que vieram antes de você, e descendente que vem depois, né, é o fruto que você deixa, são seus filhos e tudo mais, né? Mas a ascendência fala do passado, dos seus antepassados. Você pede perdão pelos seus antepassados, para que os demônios de lá que agiram dos seus ancestrais possam hoje te libertar. Não tem lógica isso. Então, uma vez descoberta essa tal geração, pede-se perdão por ela, e dessa forma a maldição de família será desfeita. É uma espécie de perdão por procuração muito parecido com o batismo pelos mortos, praticado pelos mormons. Os que defendem essa doutrina pisam as escrituras em busca de sustentação bíblica, mas não encontram, porque em Cristo quebra-se todas as maldições, em Cristo há perdão de todos os pecados. Cristo é o perdoador dos pecados. Se os seus ancestrais, se os meus ancestrais não tiveram conhecimento de Cristo, não é um problema meu. É um problema deles. É uma situação que eles vivenciaram, que na verdade eles nem sabiam que eu viria ao mundo, que eu existiria. Então, assim, são doutrinas que não têm base bíblica. É aquela psicologia da regressão, você voltar lá atrás para ver onde você foi magoado, onde você foi machucado, pedir perdão pelos seus ancestrais. Não existe isso. Uma vez que depois da morte segue-se o juízo, acabou. Se eles não tiveram conhecimento pleno de Cristo lá atrás, infelizmente, não tem como mais. Não há como eles serem perdoados. Então, vamos lá. Crentes endemoniados. Terceiro subtópico aqui. Esses pregadores ensinam que o homem é um espírito que tem alma e habita no corpo. Por exemplo, um dos principais precursores disso é Kenneth Hagin, né? Partindo desse falso conceito teológico, afirma que o Espírito Santo habita no espírito humano no processo de salvação e que os espíritos imundos estão relegados à alma e ao corpo do cristão. Os promotores desta doutrina costumavam apelar para o estado psicológico de Saul depois que ele se afastou de Deus. Por exemplo, o caso de Judas Iscariotes, além de Ananias e Safira. Gente, que coisa errada. Não tem base bíblica nenhuma.
Se você está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguém está na igreja e recebe a possessão demoníaca, é porque essa pessoa de fato ainda não fez uma aliança com Deus, está só na igreja, mas de fato ainda não é uma nova criatura, não é um ser novo, não tem aliança com Cristo, não nasceu de novo. Porque a partir do momento que a pessoa nasce de novo, aceita Cristo, se arrepende, se converte e está ligado em Cristo e Cristo nele, não há espaço para possessão maligna. Não há espaço para essas questões aí espirituais atingir e afetar. Possessão demoníaca é para aqueles que não abriram seu coração para Cristo, estão mergulhados na prática do ocultismo, estão mergulhados na prática do pecado, estão mergulhados até a lama, estão mergulhados até o fio do cabelo na lama do pecado. Não existe essa questão. A questão de Saul não tem nada a ver com essa questão que eles querem trazer. Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo. A gente pode ver também o outro exemplo que eles dão, a questão de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, ele foi uma pessoa que querendo ou não, se vendeu. Não acreditava que Jesus pudesse ser um Cristo revolucionário. Podia ser Judas Iscariotes? Podia ser qualquer um outro. Ele não nasceu com aquele destino de ser o traidor de Jesus, não. Foi uma opção dele. Foi uma questão que ele tomou dentro do seu coração. Ele possivelmente deve ter sido enganado pelo diabo, se frustrou porque ele esperava um Cristo de uma forma e Cristo não veio para libertar ninguém das amarras de Roma, das amarras, digamos assim, política, mas sim das amarras espirituais. Esse foi o propósito de Cristo, mas ele não entendeu. Mas ainda, falando sobre o mapeamento espiritual, quero deixar aqui um pequeno subsídio, que diz assim: sobre o mapeamento espiritual. É verdade, o príncipe do reino da Pérsia impediu por 3 semanas que o anjo, presumivelmente Gabriel, viesse até Daniel. No entanto, Daniel estava aspirando à visão profética e jamais pensou em amarrar o espírito territorial da Pérsia. Nem o anjo o instruiu para empreender tal batalha. Na verdade, em lugar algum na Bíblia sugere-se a ideia de que certos demônios tenham autoridades específicas, sobre certas cidades ou territórios e que devam ser amarrados. Paulo nunca tentou amarrar espíritos territoriais para ensinar o evangelho ao mundo de sua época, portanto, por que deveríamos fazê-lo? E aí? Então não tem base bíblica essa questão. Vamos amarrar aqui, eu estou aqui em Porto Seguro, vamos amarrar o espírito dominador, que domina Porto Seguro. Vamos aqui expulsar esse espírito que domina Porto Seguro. Ou o bairro, eles falam, tem um demônio responsável pelo bairro. Vamos amarrar esse espírito maligno que está aqui. Gente, isso não existe na Bíblia, isso não tem base bíblica, isso é fruto da imaginação de pessoas que fazem isso para enganar os leigos, os indoutos, que fazem isso para distrair, porque não tem conteúdo, porque não tem Bíblia, porque não tem conhecimento bíblico, aí usam qualquer subterfúgio. Não existe isso, não há espaço na Bíblia para essas questões. Amém? Então, que fique claro, não existe espaço para essas questões. Então, vamos lá para o terceiro tópico. Vamos à Bíblia. Vamos à Bíblia, então. Ninguém tem o direito de fazer o que quiser com a Bíblia. Vejamos, portanto, o que a Bíblia ensina nas passagens reivindicadas pelos líderes defensores dessa inovação. O que é que a Bíblia diz de fato, então, sobre o mapeamento espiritual? Vamos lá. As 2 passagens de Daniel falam sobre o príncipe do reino da Pérsia. Daniel 10:13 diz assim: e o príncipe da Grécia. Versículo 20. São citações fora de contexto, pois se trata de guerra angelical e não indícios da presença humana. É um ponto, já está um ponto. É uma guerra, a guerra que existe ali é a guerra espiritual entre os
demônios e os anjos, ou o demônio, ou um espírito maligno e o anjo de Deus. São citações fora de contexto por causa disso, porque é uma guerra angelical. O gadareno, por exemplo, rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Marcos 5,10. Porque Jesus havia mandado os tais espíritos para o abismo. E rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. Lucas 8,31. Essa é a razão de pedirem para ficar na região. Não se refere, portanto, a espíritos territoriais. Então, os espíritos que estavam nos porcos ali, eles dizem, não nos lance de novo para o abismo. Sabe? O abismo que existe, e que existem onde os anjos, muitos demônios estão presos. Então, esses demônios que estavam nos porcos aqui, não queriam que Jesus o lançasse para lá. Então, não tem nada a ver sobre questão de possessão de demônios territoriais. Não existe. Né? Então, assim, fica claro que se trata de uma o quê? De uma doutrina baseada numa interpretação equivocada. Essa questão do mapeamento espiritual. Primeiro, era a guerra angelical, tá? De Daniel. E o segundo exemplo que a gente pega aqui, sobre o gadareno, eles não queriam que Jesus os mandasse novamente para uma prisão, né, chamada de abismo, onde estão outros demônios aprisionados. Somente isso. E é uma guerra espiritual entre Cristo e os demônios. Ou seja, entre Deus e os próprios demônios. Porque Cristo é Deus. Então não existe ali, por exemplo, o apóstolo, os discípulos dizendo, nós te amarramos, né? O espírito territorial, né, daqui de Gadara, nós te amarramos, nós te repreendemos. Não existe, não tem base para essas questões. Vamos falar um pouco sobre o ocultismo. O ocultismo é o quê? É a crença nas forças ocultas e práticas adivinhatórias da magia, astrologia, alquimia, clarividência, tarô, búzios, quiromancia, necromancia, numerologia, reencarnação, ufologia, yoga, meditação transcendental, hipnose e outras ciências ocultas. Todas essas coisas são a marca registrada da nova era. A palavra vem do latim occultus, que significa secreto, misterioso. Foi Eliphas Lévy, na França, em 1856, que usou pela primeira vez a palavra ocultismo e seus derivados com o sentido de esoterismo. Então vamos para o segundo tópico, sobre a maldição hereditária. O que é que a Bíblia diz sobre essa questão da maldição hereditária? O segundo mandamento do Decálogo, dos 10 mandamentos, o segundo, Deus afirma visitar a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Essas palavras não podem se aplicar à doutrina da maldição hereditária porque, quando alguém se converte a Cristo, deixa de aborrecer a Deus. Logo, essa passagem bíblica não pode se aplicar aos crentes, pois estes se tornam nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que eles fazem com a expressão espíritos familiares é uma fraude. O termo usado na Bíblia hebraica é ov ou ovot, plural, médium, espírito, espírito de mortos, necromante e mágicos. Isso está muito longe de serem espíritos que passam de pais para filhos, tá? Então aqui, essa questão da hereditariedade, ela é quebrada, ela é destruída na pessoa bendita e poderosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na cruz as maldições são quebradas. Ele se fez maldito por nós, né? É tanto que Paulo disse que aquele que for posto no madeiro, que seja anátema, né? Maldito, amaldiçoado. Por quê? Porque nenhum outro pode subir ao madeiro, morrer, ressuscitar e perdoar os pecados, senão Cristo. Cristo foi a vergonha da cruz. Isaías diz que ele sofreu, padeceu as nossas dores, levou sobre nós as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras
nós fomos sarados. Então, ele quebra toda e qualquer prática de maldição hereditária. E falando sobre a questão dos espíritos, né, que fala aí dos espíritos familiares, é uma fraude. Porque quando fala aqui, o Antigo Testamento fala sobre essa questão de espírito, o termo aqui fala sobre mediunidade, sobre espíritos dos mortos, ou seja, fala sobre essa questão aí da consulta dos mortos. Os demônios passam e se perpassam por bonzinhos, né? Aquelas cartas que fala aí dos médios, né? Foi psicografado. Não, querido, morreu, acabou. Ali são demônios que se passam, que se fazem passar por aquela pessoa, né? E ali falam mentiras, dotam características para que possam ter uma certa verdade ali, mas a Bíblia diz que o demônio, Satanás, ele também vem como anjo de luz, ele se traverte como anjo de luz. E a ideia de Satanás, um dos objetivos de Satanás é enganar as pessoas. É enganar as pessoas para que as pessoas não acreditem, para que as pessoas continuem presas nas suas próprias crenças. E assim tirando a verdade do Evangelho e afastando essas pessoas da verdade que é Cristo. Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Vamos lá. O outro subtópico aqui é sobre a possibilidade de um cristão ser possesso. É bom lembrar que Saul já estava desviado nessa época. Então, já abre um parêntese e já abre aqui uma questão muito importante. Então, Saul, ele estava afastado, já estava desviado do projeto de Deus. Além disso, a Bíblia não fala de demônio, mas que o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Quem foi que disse que Judas Iscariotes era crente? Foi Jesus quem disse: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes. E quanto a Ananias e Safira, a Bíblia declara que eles mentiram ao Espírito Santo e não que ficaram possessos. O crente em Jesus tem a promessa de Deus e de que Deus, e em Deus, o maligno não lhes toca. 1 João 5,18. Então, são textos distorcidos. Saul já estava desviado. Se a gente pegar também o exemplo aí, não só de Saul, mas de Judas. Judas não era, estava no meio, foi chamado, estava ali no meio, mas com seu coração totalmente corrompido. Existem muitas pessoas que estão na igreja, mas seu coração estão corrompidos. Pode ficar possessos? Como eu te falei anteriormente, podem. Mas será que tem uma aliança com Deus? Será que nasceu de novo? Será que converteu-se das suas práticas? Tem muita gente que vai na igreja, não é? Ali no meio da semana, mas também escondido ou ocultamente dentro da sua casa, não é? Ou de forma, digamos assim, bem particular, tem outros deuses, faz outro tipo de adoração, frequenta outros lugares. Então, assim, existe uma série de situações para ser analisadas. Então, nem todo mundo que está na igreja, que cai ali possesso, que fica possesso, de fato, é um cristão verdadeiro. Se houve possessão neste ato, neste fato, é porque existia áreas com aberturas para que o diabo pudesse entrar e cirandar e fazer aquilo com aquela pessoa. E Ananias e Safiras não ficaram endemoniados, possessos. Não, o diabo não entrou neles. A Bíblia não fala que eles ficaram possessos, mas que eles mentiram ao Espírito Santo, que é santo e aborrece a mentira. Quarto, o homem segundo a Bíblia. Jesus disse que um espírito não tem carne nem ossos. Lucas 24:39. Se o espírito não tem carne nem ossos, logo se conclui que não é verdade que o homem seja um espírito. A Bíblia declara que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Isso mostra que o ser humano é uma combinação do pó da terra com o sopro de Deus. O Senhor Jesus se fez homem, pois o Verbo se fez carne. Entre esses dois momentos da narrativa está a estranha conversa entre Jesus e o endemoniado nos versículos 6 ao 12, quando nós falamos sobre
Gadara, né? No versículo 10, e rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela cidade ou daquela província. Então, de novo, no versículo 12, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para estes porcos, ou para aqueles porcos, para que entremos neles. A imagem está densamente acondicionada, com referências repetidas à submissão e humilhação. Entrosado com a imagem de mensura está o fato de quem o demônio tenta ameaçar e dominar. Então, entrosado com a imagem de mesura está o fato de quem o demônio tenta ameaçar e dominar Jesus, deixando escapar o nome e o título do Senhor, e afirmando ser chamado por legião, porque somos muitos. Talvez mais distintivo seja o uso que o demônio faz da linguagem de libertação ao se dirigir a Jesus. Conjuro-te por Deus que não me atormente. Essa expressão é frase técnica usada por exorcistas no desempenho do exorcismo. Que estranho que tal linguagem fosse usada por um demônio. E que esquisito que Jesus concedesse o pedido do demônio, no versículo 13. Essas imagens são fundidas no tipo de quebra-cabeça narrativo. Não há mais do que os olhos possam ou percebam mais do que eles. Esse algo a mais que os olhos percebem é a batalha pela alma humana, na luta entre o povo da cidade, o homem e o demônio. Está claro quem até agora tem vencido. O poder selvagem do endemoniado é compendiado nas correntes quebradas e neste animal humano que se esquiva da sociedade, dilacera a própria carne à noite e uiva de agonia no cemitério. O ponto é que Jesus não vê um animal humano, mas um ser humano que foi saqueado por este espírito maligno e violento. Roger Armstrong, no livro Comentário Bíblico Pentecostal do Novo Testamento. Para concluirmos então aqui, há necessidade de equilíbrio para que os exageros dessas aberrações doutrinárias não levem o crente ao ceticismo, porque a batalha espiritual existe e ninguém deve subestimá-la. Os fatos estão registrados na Bíblia e nenhum cristão ousa negar essa realidade. Por outro lado, os crentes devem ter maturidade suficiente para não entrar no fanatismo, mas discernir entre o que é verdadeiramente espiritual e o que é manipulação esotérica. Amém? Que Deus possa abrir os nossos olhos, nos dar discernimento de espíritos e que você saia daqui com essa compreensão, com essa convicção sobre a questão da batalha espiritual, aqui na nossa primeira lição introdutória, né? Sobre a questão dos demônios territoriais, da geografia territorial, de domínio e comando dos demônios, sobre a questão das maldições hereditárias aí e sobre possessão demoníaca acerca dos crentes. Cristãos fica possesso demoníaco. Os demônios têm o poder de possuir a alma de um cristão. Aqui for esclarecido e você tira as suas próprias conclusões, deixando aqui nos comentários, tá bom? Que Deus em Cristo possa te abençoar. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo. Amém.